fazem parte da rede, neste momento, é o município de Amarante, o município de Rezende e Peso da Régua com menor participação. Em baixo estão os logos dos parceiros. Estão vendo, o CETAC Ponte continua a ser o centro onde este projeto está sediado. Neste momento, as investigações que estamos a desenvolver estão a ser feitas em articulação com o CEMRI da Universidade Aberta, porque, entretanto, eu passei para investigadora integrada no centro da minha universidade. Em Málaga está também já um site disponível. Há um grupo de docentes da Universidade de Málaga que aderiu à rede, fez um protocolo já com a rede Guadalinfo, que é a rede que na Andaluzia coordena os centros, os pontos de acesso e de formação para a internet, mas, tal como, enfim, à semelhança do que está a acontecer em Portugal, em Espanha a situação também está muito difícil e, portanto, eu suponho que a rede Guadalinfo, entretanto, já terá sido, não sei se extinta, mas suspensa. Estou um bocadinho receosa em relação ao modo como estas parcerias, não em relação aos nossos parceiros, mas às condições que nós vamos ter para dar a esta rede uma dimensão ibérica, como é também um dos objetivos iniciais. E muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada. Vemos, aliás, confirmamos que efetivamente os objetivos... Não, continuo connosco, cá temos... Então pronto. Eu chamava os dois próximos oradores, porque há espaço para toda a gente, chamava os dois próximos oradores das comunicações livres à mesa. Queria só dizer que, tal como suspeitávamos, os objetivos e projetos da Universidade Aberta nesta matéria são convergentes com aquilo que são os objetivos do nosso próprio projeto de investigação. Acabámos por configurar, nomeadamente no que respeita aos mediadores, não é? Exatamente. Relativamente às próximas comunicações e sem mais demoras, vamos ter a comunicação da Flávia Spinelli Braga, que é doutoranda em Geografia no Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Faculdade de Lisboa e que nos vai apresentar uma comunicação sobre a prática da consciência cidadã na construção dos cursos de formação de professores em Geografia no Brasil e em Portugal. A palavra é sua. Eu vou pedir os 15 minutos, não vou ser rigorosa, porque, de facto, começa-se a aproximar daqui a pouco a hora de almoço. Eu pedi-lhe até se conseguissem 10 minutos para termos ainda algum tempo de debate, porque senão depois temos uma debandada de pessoas e vai ser complicado passarmos ao debate, não é? Sim, todas estas comunicações vão estar disponíveis, já estão algumas delas e continuarão disponíveis no site. Eu também vou falar em pé, acho que é... Sim, é o melhor, é o melhor. Então, eu sou doutoranda aqui no IGOT, mas sou professora há 6 anos já no Departamento de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, não sei se você conhece Natal, que é a capital. Sim. E é justamente em função dessa ideia de refletir sobre essa questão da formação do professor de geografia e especificamente do geógrafo, porque lá nós não fazemos a diferença entre professor de geografia e geógrafo, a formação é única, né? É diferente, muito diferente daqui. Então, refletir nessa própria prática que essa proposta de doutoramento veio. Consequentemente, me candidatei pela CAPES, não sei se vocês conhecem, que é a Comissão de Aperfeiçoamento e Pesquisa do Brasil. E existem basicamente dois modelos de doutoramento, que é o pleno, que é o que eu estou fazendo, onde eu sou obrigada, após os 3 anos, desenvolver um projeto de pesquisa que deve ser implantado dentro do Brasil. Óbvio que eles me dão a liberdade de fazer isso dentro da instituição do trabalho. E tem o doutoramento sanduíche, que é o doutoramento onde eu entro por uma universidade brasileira e faço um intercâmbio numa universidade de qualquer outro país. Né? E por que Portugal? Né? Portugal por várias questões. Portugal por uma questão da linguagem, claro, mas não só por isso, mas
pelas afinidades, pelos contatos e pelas proximidades das instituições. Então, a gente está então, no processo ainda de construção teórica dessa proposta de doutoramento. Quero deixar claro, não é uma análise comparativa que eu estou fazendo entre o Brasil e Portugal. É uma análise que até eu vou dizer um termo que não existe, mas seria uma análise contributiva. Que a ideia é justamente, existe, professora, é justamente de tentar ver a contribuição de uma instituição que forma professores com outra, em modelos completamente diferentes, em momentos completamente diferentes, em realidades completamente diferentes, mas que ao mesmo tempo têm afinidades, né? Então, a prática da consciência cidadã nos cursos, a ideia de consciência que é uma primeira etapa, né, partindo de um pressuposto teórico muito forte em Damiani, no próprio Paulo Freire, que tem uma história importante no país, na educação, e, consequentemente, do próprio Felipe Renault, que tem a perspectiva da escola democrática, é que a gente pensa que a ideia da consciência cidadã seria uma primeira etapa para realmente construir um professor que atua no seu território. Né? Então, basicamente, o meu orientador aqui é o professor Sérgio Claudilho, que também participa de vários projetos, tanto no Brasil como na Espanha, né? E, basicamente, essa é a organização do trabalho que já está indo para o segundo ano. Né? A hipótese é de que o discurso sobre a cidadania numa perspectiva mais participativa e de responsabilidade está distante dessa prática escolar e dos cursos de formação. Porque, além da culpa que a gente lê muito em cima dos programas que os governos implementam para organizar suas políticas relacionadas à formação de professores, a gente tem também o próprio curso, né? Como eu, formadora de professor, quero que o meu professor seja cidadão se eu em si não preparo e, ao mesmo tempo, não me autoavalio para ser cidadã. Então, é mais ou menos essa perspectiva do trabalho. A questão de partida é justamente qual a formação inicial tem os professores de geografia na teoria e/ou, né? Não sei se é o E ou se é o ou, né? Na prática, em relação a essas